Enquanto isso, eu vou abrir aqui a nova aula. Cursos. Hipertensão, né? Eu não sei se é que está mais atualizado. Deixa eu ver isso aqui. É que eu tenho um curso em tudo quanto é canto. O mesmo curso. Está tão bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo ir por ele. Viu? Esse aqui é só com alimentos. Mas o que importa para a gente é o mecanismo. Deixa eu ver se isso ajuda. A Bia começou a gravar o segundo vídeo. Beleza. Só que eu sempre entro aqui na aula 2 horas, eu entro e vou procurar a aula. Hoje eu entrei às 2h20. Aí abri a aula de emagrecimento e não abri a aula de... Eu vou deixar isso aqui aberto, porque eu vi uma coisa aqui que eu acho que não tem no outro, mas eu atualizei o curso para um curso do SESC. SESC... Não, muito antigo, 2016. Deixa eu ver aqui. Pessoal, se tem uns slides que eu preciso. Ixi, não, isso aqui... Vou ver o outro agora. Peraí, desculpa, eu estou fazendo aqui uma coisa que eu devia ter feito antes. Aqui vai ter... Esse aqui está mais arrumadinho, já está bem mais bonitinho. Aí, quando for falar de exercício, eu troco o slide. Muito bem, então, deixa eu só gravar também. Ok. Então, o assunto de hoje seriam mecanismos, né, que explicam a redução da pressão arterial induzida pelo exercício físico, tá? Como eu tenho falado, né, o curso não é um curso básico, é um curso mais aprofundado, né? Estou partindo do princípio que você já sabe que o exercício reduz a pressão, e agora vamos trabalhar com os mecanismos, né? Curso de fisiologia mesmo. O material aqui é de uma aula de influência de alimentos, mas não vai importar, eu tenho com exercício, eu tenho várias aulas aqui. O que vai importar, na verdade, é apresentar os mecanismos que estão envolvidos na pressão arterial, na hipertensão arterial, e a gente aproveitar e mostrar como é que o exercício físico, e aproveita e pega o carona, como é que alguns alimentos conseguem reduzir a pressão arterial, tá? Eu vou repetir aqui uma questão que eu sempre falo, que eu acho sobremaneira importante, que é o fato de que o educador físico, por mais que a nossa profissão seja uma profissão prática, eu acho que o avanço da nossa profissão é a gente demonstrar para os nossos alunos, para onde a gente trabalhar, a base clínica daquilo que a gente faz. Então, não é fazer por fazer, é fazer entendendo o que é que está fazendo. Tá? Então, eu costumo dizer que o bom educador físico é aquela pessoa que senta ali na praia, em épocas de não pandemia, que vê uma pessoa correndo e a pessoa está lá e você diz assim, essa pessoa está correndo e ela está no metabolismo aeróbio. Eu sei que ela está no metabolismo aeróbio porque ela não está ofegante. Se ela não está ofegante, é porque a glicólise dela não está muito ativa. Se não está muito ativa, é porque a mitocôndria está conseguindo dar conta da produção de energia sem apelar para a glicólise. Logo, não apelando para a glicólise, você não tem muita atividade glicolítica, consequentemente, não tem muita formação de hidrogênio, não tem acidose e não tem aumento do estímulo respiratório. Logo, se ela não está respirando muito, é porque ela está no metabolismo aeróbio. Então, eu acho que todo educador físico deve ter essa visão, tá? Do que é que está acontecendo com aquela pessoa que está correndo. E não só mandar correr 2 km, 3 km, 4 km e, no máximo, medir a frequência cardíaca. Então, é importante que nós compreendamos os processos fisiológicos, os mecanismos fisiológicos envolvidos naquilo que a gente... envolvidos na nossa profissão, ou seja, no exercício físico. Seja para entender a fadiga, a ventilação durante o exercício, ou a queda da pressão arterial e todos os outros fatores que a gente está tratando nesse curso, tá? Do emagrecimento à hipertrofia. Isso aqui é só para aproveitar, tá? Acho que quando eu fui dar, essa aqui foi uma palestra, certamente. Então, eu comecei me apresentando pela pós-graduação, aproveitar para apresentar
o nosso laboratório, que eu não apresentei ainda, né? Então, nós somos o LETFATS, Laboratório de Estudo do Treinamento Físico aplicado ao desempenho e à saúde. Eu, como líder do laboratório, estou credenciado no programa de pós-graduação de nutrição e no programa de pós-graduação de educação física. Então, eu tenho alunos de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, a maioria da nutrição e da educação física, embora alguns sejam formados em fisioterapia, tá? Mas são desses dois programas. O que é que nós estudamos? Temos uma linha na área de saúde, onde a gente estuda hipertensão, diabetes e emagrecimento, e uma linha na área de desempenho. A gente sempre tenta estudar fatores que maximizam o desempenho físico. Aí, para isso, o que a gente faz? Quando o aluno ele é da nutrição, da pós-graduação de nutrição, nós estudamos alimentos que melhoram o desempenho, ao invés de suplemento. Não que a gente seja contra o suplemento, mas a gente prefere estudar o alimento que possa melhorar o desempenho. Já temos vários, tá? E do ponto de vista da educação física, eu vou trabalhar com aquela aula, a segunda aula do nosso curso, ou seja, controle das cargas de treinamento de atletas, tá? E algo que acelera a recuperação pós-exercício. E na área de saúde, nós trabalhamos com os fatores que modulam a magnitude do treinamento físico na pressão e no diabetes. Ou seja, eu não preciso mais fazer uma pesquisa para saber se o exercício melhora a pressão arterial, melhora o quadro de hipertensão e diabetes, eu já sei. A minha grande pergunta é, por que uns melhoram tantos e outros não melhoram a mesma coisa? Tá? E na área do emagrecimento, mesma coisa. A pergunta é a mesma, né? Por que um emagrece mais e outros emagrece menos? Mas por que está separado aqui, ó? É porque aqui a gente sabe que o exercício ele é bom para reduzir a pressão e ele é bom para reduzir diabetes. A nossa pergunta é, por que algumas pessoas não conseguem? Embora a maioria consiga. Já para o emagrecimento, a pergunta muda. Por quê? O exercício emagrece apenas modestamente. E também há a diferença entre as pessoas. Aí vemos isso do ponto de vista bioquímico, nutricional e genético, ok? Então, já que está aqui, eu aproveitei para apresentar o laboratório, tá? Nosso laboratório, ele tem acesso livre. As reuniões acontecem todo dia de quarta-feira, né? Quando acaba essa aula, eu não desfaço a sala, porque já fica pré-reunião. Então, a reunião é sempre nas quartas-feiras, de 6 às 9. Quem quiser pode participar, é só entrar. Aí, quando eu vejo que você participou de 3, 4, 5 reuniões, aí eu chamo você para uma conversa e eu oficializo você no grupo. Aí, na hora que eu oficializo você no grupo, você vai ganhar algumas obrigações, que é basicamente de fazer um estágio no laboratório de 6 horas por semana. Você deve dedicar 6 horas por semana ao laboratório. E para quê? Para se preparar para o mestrado. O grande foco do laboratório é preparar vocês para conseguirem entrar no mestrado, tá? E quando entrar no mestrado, já estão cientificamente amadurecidos e, consequentemente, se você já amadureceu antes de entrar no mestrado, vai desenvolver o seu projeto de dissertação de maneira mais eficaz, porque já está amadurecido. Não vai amadurecer durante o mestrado, mas já está amadurecendo no grupo de estudo, ok? Então, presença livre. Quem quiser participar hoje, só é mandar uma mensagem para mim pedindo o link da reunião daquele dia. Aí eu mando o link, está lá, e participa, tá? A princípio, vai se quer, não vai se não quer, entra na hora que quer, não sai na hora que quer. Mas se eu vejo que você está lá toda quarta-feira, aí eu chamo você para oficializar no grupo, ok? Professor. Então, vamos lá. Pois não. Professor, eu acho que aproveitando o tema, daria para convidar o pessoal para a live, né? Para as lives que o senhor está fazendo. Sim, acho que eu já falei, todo mundo aqui está sabendo já, né? Toda terça-feira a gente está fazendo uma live, tá? Buscando os mais diversos assuntos para conversar sobre o assunto, ok? Muito bem. Questão da relação exercício e pressão arterial é muito simples. O exercício é tão ou mais eficaz para reduzir a pressão do que comparado com o medicamento. Por quê? Vamos em números isso, tá? Se você tomar um medicamento para baixar a pressão arterial, a tua pressão sistólica vai reduzir 15, 20 milímetros de Hg. Ou seja, tu estava com a pressão de 150, depois de tomar um remédio, a pressão vai cair para 130. Tá?
Isso na sistólica. E na diastólica, tu vai cair por volta de 10 milímetros de Hg. Então, tua pressão era 150 por 90. Depois de tu tomar um remédio, ela vai ficar 130 por 80. E o ideal é que todo hipertenso mantenha a pressão arterial abaixo de 140 por 90. Tá? Então, o remédio é considerado eficaz. Só que tem um probleminha aí. Estudos foram feitos... A aluna que está escrevendo um livro... Não, é outra aluna. Está escrevendo a revisão dela, está procurando esses artigos, que eu tenho a informação e esqueci de onde tirei o artigo. Alguns eu consigo lembrar, dei para ela. Mas estudos bem mais antigos, ainda da década de 90, já mostravam uma coisa muito interessante. Se eu pegar um grupo de hipertensos e medir a pressão deles, e esses hipertensos só fazem tomar remédio para baixar a pressão, deles estão com a pressão abaixo de 14 por 9, ou 140 por 90. Tá? Então, a taxa de controle da hipertensão de hipertensos que apenas toma remédio é muito baixa. Por outro lado, se eu pegar um grupo de hipertensos que tomam remédio, praticam exercício, fizeram adequação nutricional e ainda fazem alguma atividade psicológica para controle de estresse, a taxa de sucesso aumenta para perto de 80%. Do artigo que eu lembro na minha cabeça, parece que era 78% deles têm a pressão controlada. Ok? Então, vamos pegar essas duas informações, né? O conjunto é melhor do que somente um. Então, mesmo que eu vou falar bem do exercício aqui, veja que eu não estou falando bem do exercício porque eu não sou suspeito. Não é porque eu sou do exercício que eu falo bem, né? Porque eu acabei de falar mal do exercício. Quer dizer que o exercício não emagrece tão bem assim, como o povo pensa, tá? Eu só estou trazendo a verdade científica aqui para dentro da live. Baseado em quê? Não em um artigo nem dois artigos, mas num conjunto de diversas... Eu precisei ler vários artigos para tomar uma conclusão ou ler uma meta-análise bem feita para tirar conclusões, tá? Eu estou falando numa síntese do que tem na literatura, que às vezes é diferente do conceito popular, tá? Do conceito do povão. Só que nós, como profissionais, precisamos ter um conceito acima do povão. Mesmo que o conceito do povão seja o mesmo do científico, mas a gente tem mais profundo conhecimento sobre aquele conceito, ok? Então, o que acontece? Exercício físico, o treinamento físico, faz com que, depois de 3 semanas de treino, o hipertenso tenha tido uma queda na pressão de 10 a 20 milímetros para a sistólica, que é a mesma coisa do medicamento, e de 2 a 10 milímetros na diastólica, que é basicamente a mesma coisa do medicamento. Ou seja, medicamento e exercício têm uma mesma potência redutora da pressão arterial. Para que o medicamento seja melhor do que o exercício, só se eu somar 2 ou 3 medicamentos. Então, se eu tomo, por exemplo, um beta-bloqueador, como, por exemplo, o propanolol, e eu tomo um captopril, que é o inibidor da enzima conversora da angiotensina, então os dois juntos vão baixar a pressão mais do que 20 milímetros de Hg na sistólica e mais do que 10 na diastólica, vencendo assim o exercício. Mas se for o exercício 1 contra 1, exercício contra captopril, exercício contra losartana, exercício contra propanolol, aí é empate. Tá? E daqui a pouco eu vou mostrar uma outra vantagem do exercício, tá? Que eu não estou falando aqui, mas está aqui no slide. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho, em linhas bem gerais, o exercício ele é poderosamente capaz de promover redução da pressão arterial, tá? A ponto de ser tão bom quanto o remédio. Mas notem que eu estou falando do ponto de vista do treinamento. É sempre importante ao educador físico, ou até o nutricionista, quem lida com exercício, direto ou indiretamente, precisa ter clareza da diferença de atividade física, exercício físico e treinamento físico. Então, vamos lá. A atividade física é varrer a casa, lavar o carro, ir comprar o pão na esquina da rua. Tá? Isso é uma atividade física. Exercício físico, quando eu faço, é aquela coisa sistemática.
eu vou fazer musculação, eu vou correr, eu vou nadar, eu vou pedalar. Então, isso é uma sessão de exercício. É uma coisa sistemática, tem uma lógica, repetido, eu tento manter uma duração, uma intensidade. Então, isso é um exercício físico. E o treinamento físico é o conjunto de várias sessões de exercício físico. Então, treinamento físico, sempre que eu falo treinamento físico, eu estou falando de longo prazo, 2, 3, 4, 5 semanas. Exercício físico, estou falando de uma sessão de exercício, ok? Então, o que eu falei até agora foi o treinamento físico faz isso. Agora, o mais interessante é que eu não preciso esperar 3, 4 semanas para conseguir ver o resultado do exercício físico na pressão arterial. Eu só preciso de uma única sessão. Uma única sessão de exercício já reduz a pressão para valores comparado aos valores pré-exercício. Ou seja, eu sou hipertenso, aí eu estou com minha pressão de 150 por 90, aí eu faço uma sessão de exercício. Terminei a sessão, eu me sento e fico 1 hora lá sentado. Aí eu vou ficar medindo a pressão a cada 10 minutos. O que vai acontecer? Quando for ali pelos 20, 30, 40 minutos, a minha pressão que estava 150 antes do exercício vai estar 130. E a minha pressão que estava 90 pré-exercício agora vai estar 80. Ou seja, uma sessão de exercício reduz a pressão do mesmo jeito, entre 10 a 20 milímetros de Hg na sistólica e 2 a 8 milímetros de Hg na diastólica. Agora, não adiantaria nada, isso não teria nenhuma importância clínica, se a pressão caísse e ela voltasse logo depois. Então, suponhamos que a minha pressão caísse de 150 por 90, caísse para 130 por 80, só que 1 hora depois do exercício já estava 150 por 90 de novo. Então, não teria muita importância clínica isso. Mas dado interessante é que a pressão arterial que cai pós-exercício, ela fica baixa por 3, 5, 10, 13, 22 horas pós-exercício. Depende muito do estudo, tá? Ou seja, a duração dessa hipotensão pós-exercício, tá aqui, ó, pós-exercise hypotension, hipotensão pós-exercício, que eu vou chamar sempre aqui de HPE, tá? H de hipotensão, P de pós, E de exercício. Então, a HPE tem uma duração de 5, 10, 15, 20 horas, dependendo da pessoa, tá? Ou do estudo que foi feito. E isso, sim, torna muito relevante esse fenômeno da HPE. Isso porque medicamentos reduzem a pressão por 8, 10, 15 horas. Ou seja, tudo aquilo que o exercício faz, que o medicamento faz, o exercício também faz. Se o medicamento reduz a pressão sistólica 10 a 20 milímetros de Hg, o exercício também. Se o medicamento faz efeito por 10, 15, 20 horas, exercício também. Então, é muito parecido o efeito do exercício com o efeito do medicamento, ok? Então, o que é que a gente espera do hipertenso? A gente espera que 70% deles, segundo os dados que a gente tem, tá? 70% deles são beneficiados pelo exercício. Isso é pouco ou muito? Porque tem 30% de hipertenso que faz exercício e não consegue baixar a pressão. Mas isso é muito. Sabe por que muito? Porque os estudos com medicamento mostram que apenas 20 a 30% das pessoas que só fazem tomar remédio conseguem manter a pressão baixa. Então, o exercício atinge mais gente do que o medicamento. Ok? Então, perdi meu raciocínio. Eu fui uma coisa, misturei com outra. Sim, me lembrei. O que é que eu espero do exercício físico? Eu espero do exercício físico o fato de que uma sessão reduz a pressão, mas ela volta depois a subir. Então, nesse exemplo que eu dei, né? A pessoa começou com 150 por 90. Deixa eu botar isso aqui no papel, porque é mais fácil. Tudo que se vê se aprende bem mais do que o que apenas se ouve. Então, minha letra não é muito bonitinha, não, mas vamos assim mesmo. Então, olha só. O que vai acontecer é o seguinte. Eu comecei o exercício com 150 por 90 milímetros de Hg.
Quando acaba o exercício, a minha pressão vai estar pós-exercício. O exercício está aqui, ó. Isso aqui é o exercício. Então, várias horas pós-exercício, a minha pressão vai estar 130 por 90 milímetros de Hg. Só que aí, depois de algum tempo, deixa eu pegar isso aqui, para fazer melhor. Só que aí, depois de algumas horas, 5, 8, 10, 13, 20 horas, depende muito da pessoa, tá? Então, 130 por 90. Só que depois de 6, 7, 15 horas, mais ou menos, a minha pressão voltou para 150 por 90. Então, esse efeito do exercício da pressão é um efeito transitório. Só que, ao longo dos dias, se eu continuar fazendo toda semana, 3 vezes, 5 vezes por semana, vai acontecer. A minha pressão vai caindo e não sobe mais. Cai e não sobe mais. Cai e não sobe mais. Resultado. Depois de um mês, quando eu chegar para o exercício, quando meu cliente chegar para o exercício, meu cliente, meu aluno, meu personal, meu paciente, como queira chamar, quando ele chegar para o exercício, mas não, deixa eu botar melhor aqui, ó. Está aqui no outro dia. Então, outro dia. Próximo dia. Então, no próximo dia, a pressão dele vai estar lá 150 por 90. Só que com o tempo vai acontecendo o quê? Essa pressão dele aqui, ó, vai caindo e já não sobe mais tanto. Vai caindo, já não sobe mais tanto. Vai caindo e não sobe. Resultado, daqui a um mês, o que vai acontecer? Ele vai começar a chegar para mim com pressão de 130 por 80. Já começa baixa. E ainda cai assim mesmo. Tá? Começa baixa. Quando ele acabar o exercício, a pressão dele vai estar 120 por 74, por exemplo. Tá? Então, eu tenho um efeito agudo e eu tenho um efeito crônico do exercício sobre a pressão arterial. Resultado prático, tá? Dito isso pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pessoas que são hipertensas, tomavam remédio e começaram a fazer exercício, essas pessoas, com o tempo, precisam reduzir a dose do medicamento pela metade. Senão, ao somar o efeito do exercício mais o efeito do medicamento, a pressão dele começa a ficar baixa demais. Começa a ficar do tipo 110 por 60. Aí as pessoas começam a sofrer sintomas de hipotensão. Ou seja, sonolência, mãos frias, pés frios. Aí precisa fazer a pressão subir. Como é que vai a pressão subir? Tirando o exercício? Não. Comendo sal? Não. Comendo gordura para piorar? Não. Tirando o medicamento. Tá? Então, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, hipertensos que passam a fazer exercício costuma reduzir em 50% o medicamento. E isso segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Até eu virar coordenador da pós-graduação lá em Educação Física, eu trabalhei lá no HU. Então, foi de mais ou menos 2004 até 2014, eu acho. Foi, 2004, 2014, eu trabalhei no HU prescrevendo exercício para hipertenso. A maioria dos hipertensos, por conta própria, que não é o certo, tirava o medicamento, tomava mais nada. E como eu acompanhava a pressão dele todos os dias, a gente via, né, que mesmo sem medicamento, ele estava com a pressão controlada. Então, eles controlavam a pressão somente com o exercício físico. Tá? Isso acontece com, segundo dados que nós temos, tá? Os dados são poucos ainda, são poucos estudos, mas esses poucos estudos indicam que isso acontece com 70% dos hipertensos, que eles conseguem ser beneficiados com essa redução da pressão arterial, ok? Então, acontece dois fenômenos importantes com o exercício. A hipotensão pós-exercício é uma redução transitória da pressão arterial e depois ela volta, e um efeito crônico, que a pressão, os hipertensos conseguem ficar com a pressão sempre baixa, sempre ali na casa entre 120 e 130 para a sistólica, e sempre ali entre 70 e 80 para a diastólica. Então, um pouquinho mais baixa, inclusive. Tá? Então, uma pressão bem controlada em hipertensos que praticam exercício físico. Ok?
Isso ainda não é o nosso curso, né? O nosso curso é tratar dos mecanismos, tá? Que fazem a pessoa ficar com pressão baixa, tá? Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é só mostrando, dado de uma dissertação de uma aluna minha, da Clécia Sena. Ela mostrou que essa relação do exercício e pressão arterial já tinha sido notada pelo Rio desde o século XVIII. Desculpa, o século XIX. Tá? Não, século XVIII. Tá? Isso foi esquecido e foi retomado quase 200 anos depois, comecinho desse século XXI quase, né? Final do século XX, começo do século XXI, surgiram vários estudos que mostraram, que confirmaram esse efeito hipotensor, e hoje em dia, né, quase um século depois, virou essa moda que nós sabemos hoje, né? Muitos estudos com exercício físico e hipertensão arterial, tá? Aí hoje tem aí uma série de estudos mostrando efeitos crônicos e agudos do exercício físico na capacidade de controlar a pressão arterial, tá bom? Agora, a questão importante é o seguinte, a mais importante questão. Por que é importante manter a pressão do hipertenso baixa? Pelo seguinte, temos dois jargões aí. O primeiro jargão é, uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Ou seja, não existe cura para diabetes, não existe cura para depressão, não existe cura para alergia, tá? Para essas doenças que não têm cura, o trato médico, o trato clínico, é controlar a doença, manter a doença sob controle. E o que é manter a pressão do hipertenso sob controle? Manter a pressão do hipertenso sob controle é manter a pressão dele abaixo de 140 por 90. Tá? Menor que 140 para a sistólica e menor do que 90 para a diastólica. Agora, a pergunta mais importante até agora é, por quê? Por um motivo simples. A hipertensão é a doença mais prevalente do mundo, com 30% da população sendo hipertensa. A hipertensão é a doença que mais gera custos financeiros para os governos e custo financeiro para a pessoa. É a doença que mais provoca aposentadoria precoce, é a doença que mais provoca consultas médicas, emergência em hospital, internações, mortalidade. Então, é a doença mais tudo. Tá? Agora, embora a hipertensão seja a doença que mais provoca mortalidade, ninguém morre exatamente da hipertensão. Morre porque a hipertensão destrói alguns órgãos e a destruição de alguns órgãos leva à morte. Morte principalmente por quê? Por AVC, por infarto e por nefropatia. São as principais causas de morte do mundo, são AVC, infarto e nefropatia. E a causa dessas três doenças, a principal causa dessas três mortalidades é justamente a pressão alta. Tá? E daí a importância do controle da pressão. Por quê? O fato é que a cada minuto do dia que um hipertenso está com pressão sistólica maior do que 140 e pressão diastólica maior do que 90, essa pressão alta está destruindo os vasos dos renais dele, de modo que daqui a 1, 2, 3 décadas ele vai morrer de nefropatia. A cada minuto do dia que a pressão dele está acima de 140 ou 90, essa pressão alta está destruindo as artérias coronárias dele e ele vai morrer de AVC, de infarto. E a cada minuto do dia que a pressão dele estiver a 140 por 90, mais que isso, está destruindo os vasos cerebrais dele e ele vai morrer de AVC. Morre uma pessoa de AVC no mundo a cada 6 segundos. Ou seja, no tempo que eu levar para dizer que morre uma pessoa de AVC, está morrendo um de AVC. Tá? E só no Brasil, morre uma pessoa de infarto a cada 2 minutos. Então, a taxa de mortalidade por AVC e infarto é imensa no mundo inteiro. Tá? Coronavírus não seria uma formiguinha e a mortalidade por AVC e infarto é um dinossauro em termos de tamanho. Tá? Então, a mortalidade é muito maior
tá? Para AVC e infarto do que qualquer outra doença no mundo. E a grande maioria dos AVC e infartos foram provocados por hipertensão. Não todos, mas a imensa maioria foram provocados por hipertensão. Por outro lado, se você é hipertenso, você não está condenado a sofrer um AVC, nem infarto, nem nefropatia. Porque se você é hipertenso e consegue manter a pressão abaixo de 140/90, nada disso vai estar acontecendo com você. Ou seja, se você é hipertenso, você passa apenas 3 horas do dia com a pressão alta e 19 horas do dia, 21 horas do dia com a pressão baixa, os danos aos seus rins, às suas coronárias e aos seus vasos cerebrais são mínimos. Então, você consegue ser um hipertenso sem sofrer as consequências da hipertensão. Então, por isso que o grande manejo da hipertensão é manter a pressão arterial controlada. É o grande foco da hipertensão, tá? É manter a pressão controlada, ok? Então, vamos agora entender quais são os mecanismos que fazem com que a pressão da gente eleve-se e, consequentemente, você venha a virar hipertenso, tá? Então, vai ver os mecanismos envolvidos e já vai falando como é que o exercício atua ali e como é que alguns alimentos, tá, atuam ali naqueles mecanismos. Essa aula está melhor que ela está atualizada, mas a outra tem umas informações que eu não botei aqui. Então, vou só pedir aqui licença a vocês para fazer uma leve modificação aqui, tá? Pegar uns slides de lá e botar aqui. Deixa eu ver. Vou pegar alguns slides. Vou pegar esse aqui, vale a pena explicar isso aqui para vocês. Eu ter feito antes, eu vacilei. Vou pegar esse aqui também. É isso aqui que eu quero. Vou pegar esse slide, vou salvar aqui. Vai repetir alguns pelo que eu estou vendo, mas nada não. Repetir, eu sei que repetir. Se não tiver, eu não falo. Aqui é aquilo que eu falei, né? O manejo da hipertensão é focado em manter a pressão abaixo de 140/90, tá? Então, o hipertenso precisa estar aqui, daqui para cima, né? Abaixo de 140 e abaixo de 90, tá? E aí, outra coisa que eu não falei, né? Que eu já estou supondo que eu estou dando curso de aprofundamento, a pessoa hipertensa, pelo menos 140, ou a diastólica, pelo menos 90, tá? Lembrar também uma coisa importante, tem 2 tipos de hipertensão, a hipertensão secundária, que ela atinge apenas 5% das pessoas, é quando você tem uma outra doença. Aquela outra doença aumenta a tua pressão. Isso quer dizer que se você resolver a outra doença, a hipertensão some. Mas na maioria dos casos, a hipertensão é uma doença sem cura, né? 95% dos casos, aí você não sabe a causa exatamente da hipertensão, mas elas são sempre multifatoriais e é difícil dizer o que é que está causando a hipertensão. Por isso que ela não tem cura, porque você não consegue tratar, porque você não sabe quem é o inimigo, quem é o causador da hipertensão arterial. Ok? Esse é um dado muito importante também, que, junto com esse que eu falei, né? Qual é a grande importância da hipertensão? Manter a pressão controlada. Tá? Isso é o maior desafio da saúde pública quando se fala em hipertensão arterial. Por quê? Pessoas com hipertensão não controlada são as pessoas que vão morrer de infarto e AVC. E as pessoas que estão morrendo hoje de infarto e AVC são as pessoas que nos meses e anos seguintes não estavam mantendo a pressão controlada. Por que morre tanta gente de infarto e AVC? Por causa disso. Ó. Primeiro, 50% das pessoas que são hipertensas não sabem que são hipertensas. Por quê? Porque a hipertensão é uma doença assintomática. Você não sente nada. E quando sente, os sintomas se confundem com outras coisas. Dor de cabeça,
um aperto na nuca, você confunde com estresse, com cansaço. Então, você não sabe exatamente o que é que está hipertenso. Então, metade da população mundial é hipertensa e não sabe que é hipertensa. Como não sabe que é hipertensa, não faz nada para controlar. Então, são pessoas que estão descompensadas e vão sofrer um infarto ou AVC no futuro. Pior é que dos 50% dos que sabem, apenas 60% se tratam. Vamos isso aqui em números. Vou botar um númerozinho aqui para vocês verem como isso aqui é problemático do ponto de vista de saúde pública. Ó, vamos pegar 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Então, eu já tenho aqui, ó, 50 que nem sabem que são hipertensas. 500 pessoas. E nem se tratam. Então, vão morrer de AVC e de infarto no futuro. E 500 pessoas que sabem que são. Aí, das 500 pessoas que sabem que são, ó, 50%, 60% se tratam. Isso quer dizer o quê? Que apenas das 500, apenas 300 vão para cá, ó, se tratam. E 200 vêm para aqui, ó. São hipertensos, mas não se tratam. Aí se soma com os que não se tratam porque não sabem o que é, e a pressão está lá em cima, matando a pessoa e a pessoa não sabe. Tá? Aí das 60% das pessoas que se tratam, tá? 80% usam apenas terapia medicamentosa. Tá? 80% usa terapia medicamentosa. Então, vamos lá. Qual é 80% de 300? 240. Então, 240 usa apenas terapia medicamentosa. Só que, segundo o estudo, apenas, vamos estar 30%? 30% das pessoas que se tratam conseguem controlar a pressão. Então, vou pegar aqui, ó, 30% de 24 dá... 30% de 20 dá 60, 304, 12, 72 pessoas vêm para cá. Ó. Tá? E 70%, 210, deixa eu ver, não, peraí, 260, 30% é 60 e 70% é 140, mais 7 vezes 4, 28. 140, 164, se eu não me engano. 164 vem para cá. Tá? Olha a confusão. Aí, então, dessas pessoas aqui, ó, 164 não estão com pressão controlada e 72 estão. Tá? Aí, 20% fazem multiterapia. Então, 20% de 300 vai dar 60. Vamos supor que todos eles conseguem manter a pressão controlada, que nem é bem assim, tá? São 20%. Exato, 20% aqui, tá? 80% daqui consegue manter a pressão controlada. Então, 8 vezes 6, 48 vem para cá. E 48 e 12 vem para cá. Então, para a conta aqui, ó, 500, 700, 864, 74, 876 pessoas, de cada 1.000 pessoas no mundo, 876 não estão com a pressão controlada. E apenas 0 vai 1, 8, 4, 12. E apenas 120, então eu errei na conta aqui, tá? Então, já a conta certa, 880 não estão com a pressão controlada e apenas 120 pessoas estão com a pressão controlada. Por isso que morre um de AVC a cada 6 segundos no mundo inteiro e só no Brasil morre um de infarto a cada 2 minutos. Porque 30% do mundo é hipertenso. E dos 30%, ou seja, quase 2 bilhões de pessoas são hipertensas. E desses 2 bilhões de pessoas, 1 bilhão e 600 mil, quase, estão descompensados e uma minoria está controlada. Então, daí a explicação para tanta morte no mundo. Então, o grande foco é manter a pressão dos hipertensos abaixo de 140 por 90 milímetros de Hg. Esse é o grande foco do controle hipertensivo, ok? Muito bem. Agora sim, vamos entender agora a fisiopatologia, os mecanismos fisiológicos
envolvidos na patologia da hipertensão arterial, tá? Que é o foco em si, a promessa, né, do conteúdo da aula de hoje. Então, o que acontece? Para entender a hipertensão arterial, a pressão arterial é a pressão que um vaso, que o sangue está exercendo no vaso. É a mesma pressão que a água que chega na sua casa está exercendo na parede do cano. Ou seja, é um processo eminentemente matemático. Então, a pressão arterial, entender a pressão arterial é matemática. A única diferença é que a pressão que a água exerce no cano da sua casa, da pressão que o sangue exerce no seu vaso sanguíneo, é que o cano da água que chega na sua casa, ele é rígido, ele é fixo. Ele não aumenta de diâmetro nem diminui. Enquanto isso, o nosso vaso sanguíneo, ele aumenta de diâmetro e diminui. Tá? Então, a diferença do engenheiro da cagepa para o engenheiro do vaso sanguíneo é que o vaso sanguíneo dilata e o cano da cagepa não dilata. Tá? Então, vamos lá. Então, nesse sentido, a pressão arterial ela vai ser o produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico. O que é isso? É a quantidade de água no cano da cagepa que vai gerar uma maior ou menor pressão dentro do cano, que é isso aqui, ó. Frequência cardíaca vezes volume sistólico é o quê? É o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que o coração está jogando na sua artéria. Então, a pressão arterial depende da quantidade de sangue que o coração joga na sua artéria. Está aqui. Da mesma maneira que a pressão do pneu do seu carro depende da quantidade de ar que você bota dentro do pneu do seu carro. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que, para entender a fisiopatologia da hipertensão, a gente tem que começar com uma abordagem matemática mesmo, tá? De engenharia, inclusive. Então, está aqui. A pressão é a quantidade de água dentro do vaso. Ou, no caso, sangue, né? Dentro do vaso. Só que, como eu falei para vocês, para o engenheiro da cagepa, a coisa para por aqui, ó. Então, seria a pressão em função do diâmetro do cano da cagepa. Tá? O que muda do engenheiro para a cagepa para o engenheiro do vaso sanguíneo é que, como eu falei para vocês, o vaso da gente ele pode contrair-se e ele pode dilatar. Então, matematicamente falando, a pressão arterial vai ser o produto do débito cardíaco, que é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, pela resistência vascular, pelo grau de dilatação do vaso naquele momento. Então, matematicamente, é assim que eu explico a pressão arterial. Ou seja, está aqui, ó. Pressão arterial é o produto do débito cardíaco pela resistência periférica total. Essa resistência periférica total é dada pelo grau de dilatação ou de contração que o vaso está oferecendo num dado momento. Tá? Então, fisiologicamente falando, isso é pressão arterial. Fisiopatologicamente falando, o que seria uma hipertensão arterial? Seria ou um excesso de sangue jogado no vaso pelo coração, ou um vaso mais contraído do que devia. Como o coração ele não costuma mandar mais sangue do que o normal, então o grande problema da hipertensão está aqui, ó, na resistência periférica, ou seja, na dilatação do vaso. Claro que eu posso reduzir a minha pressão reduzindo o débito cardíaco, como tomando um beta-bloqueador, que é um remédio que reduz aqui, ó, a frequência cardíaca. Nós vamos sair daqui sabendo os tipos de medicamento e como é que cada medicamento atua para o controle da pressão arterial. Então, o beta-bloqueador é um deles, ele atua reduzindo a frequência cardíaca. Consequentemente, com a menor frequência cardíaca, eu tenho um menor débito cardíaco. Mas, fisiologicamente falando, o coração não bombeia mais sangue do que devia. O coração sempre bombeia a quantidade de sangue que precisa. Eu estou em repouso, débito cardíaco, 5 litros. Eu vou caminhar, débito cardíaco, 8 litros. Eu vou correr, débito cardíaco, 12 litros, 15 litros, 20 litros. Depende da intensidade do exercício. Ok? 36 litros no atleta. Tá?
Então, depende muito da intensidade do exercício e do tamanho do coração. Como atletas têm coração grande, bombeia muito mais sangue. Então, o atleta chegou a bombear 36 litros de sangue por minuto. Um sedentário chega a 20. E no repouso, o coração bombeia 5 litros por minuto, tanto no atleta quanto no sedentário. Então, o grande problema da hipertensão está aqui, ó, na resistência periférica total. Ou seja, vaso muito contraído, pressão aumenta. Vaso dilatado, a pressão não aumenta tanto. Tá? Então, essa é a grande questão da pressão. Ok? Outra questão importante é o seguinte, entender o que é pressão sistólica e o que é pressão diastólica. Então, vamos lá. Primeiro que tudo, o que é a pressão sistólica? Cujo normal é 120 milímetros de Hg. E o que é a pressão diastólica? Cujo normal é 80 milímetros de Hg. Ok? Para isso, eu procurar aqui uma animação. Pela animação fica bem fácil de mostrar a vocês. Sistema cardiovascular. Ah, eu perdi a melhor animação que eu tinha para mostrar isso. Lembrei agora que eu perdi, mas vou tentar mostrar alguma aqui. Que tem um coração. Que tem um coração. Deixa eu ver se eu lembro aqui alguma que tem. Essa aqui tem. Não é a melhor, mas resolve. Então, olha só. O que acontece? Vocês estão vendo aqui, do lado esquerdo de vocês, um coração e aqui o eletrocardiograma. Mas eu não vou falar do eletrocardiograma, não. Então, você está vendo aqui, ó, o ventrículo enchendo de sangue e jogando o sangue para a aorta, né? Para toda a tua rede arterial, tá? Como vocês já viram, se eu jogar mais ar dentro do pneu, a pressão aumenta. Ou, na hora que eu jogo sangue para a aorta, a pressão aqui na aorta, ó, ela aumenta. Quando é que a aorta ganha sangue? É logo após a sístole ventricular. Então, na hora que eu fiz uma sístole ventricular, vou fazer devagarinho aqui, ó. Ó, veja que o ventrículo está enchendo de sangue. Aí, esse sangue do ventrículo aqui agora vai sair, tá? Então, na hora que eu começar a ejetar essa grande quantidade de sangue aqui, pelo sistema, a pressão aqui dentro vai aumentar. Como essa pressão aumentou como consequência da sístole ventricular, que é o ventrículo começou a se contrair, então, por isso que eu chamo de pressão arterial sistólica, tá? Pressão arterial, porque é a pressão medida na artéria aorta. Na verdade, é no sistema inteiro, tá? Não é na artéria aorta. É em todo o sistema arterial. E sistólica, porque essa pressão é resultado daquela sístole ventricular. Então, tá aqui, ó. O sangue começou a sair do ventrículo, começou a ganhar a artéria e a pressão começou a subir. Então, à medida que esse sangue aqui está chegando na artéria, a pressão vai subindo e, sendo uma pessoa que esteja com a pressão normal, essa pressão chega a 120 milímetros de Hg. Ok? Então, está aqui, ó, 120 milímetros de Hg. Só que acontece que quando termina a sístole, a sístole vai terminar. Ainda estou em sístole. O ventrículo ainda está na fase sistólica. Ainda. Está na fase sistólica. Dá mais um clique aqui. Pronto. Ó, o sístole, o ventrículo entrou na fase diastólica. Então, ele deixou de ejetar sangue. Pelo contrário, ele agora vai estar recebendo sangue. Ó. Então, todo esse período aqui, ó, é a fase diastólica. Quem não está indo? Ah, peraí, deixa eu parar aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto, ó. Eu estou aqui na fase diastólica, ó. Deixa eu fazer a sistólica de novo, tá? Aqui, ó. Sistólica. Pronto. Aí o ventrículo agora entrou em diástole. Aí que ele não vai. Entrou em diástole. E nessa hora, o que está acontecendo? O ventrículo, ó, não está mandando sangue para a artéria, porque ele está recebendo sangue para poder mandar. Isso quer dizer que aquele sangue que chegou antes, ó, está se espalhando pela artéria. Está indo embora. No que está indo embora, a pressão começa a cair.
Aí essa pressão lá na artéria começa a cair. 120, 110, 100, 90, 80 e cairia para zero. Só que quando chega em 80, aí já vem o próximo jato de sangue. Ó. Aí subiu de novo, subiu a pressão. Ó. 90, 100, 110, 120. Aí acabou. Aí agora, enquanto tem a fase diastólica, a pressão está caindo, que eu sei que foi embora. Ó. Então a pressão está caindo. Então, por isso o nome pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Tá? Sistólica porque é aquele sangue mandado depois da sístole ventricular. Então, aquele maior volume de sangue nas artérias aumenta a pressão para 120 milímetros de Hg. Quando o sangue começa a ir embora, ela começa a cair. E cairia para zero. Mas antes de cair para zero, já vem outro jato de sangue. Aí a pressão dentro da nossa artéria passa o dia inteiro assim, ó, 120, 80. 120 cai para 80, 120 cai para 80. Então fica 80, aí começa a chegar o sangue. 90, 100, 110, 120, aí o sangue começa a ir embora. 110, 100, 90, 80. Aí se demorar, vir outro, 70. Mas se não demorar, já aí 70, 80, 90, 100. Então, a pressão dentro da nossa artéria passa o dia inteiro oscilando. Vai para 120, cai para 80. Vai para 120, cai para 80. Ok? Então, esse é o conceito de pressão arterial sistólica e o conceito de pressão arterial diastólica, tá? Então, ela passa o dia inteiro. Não é que tem uma sistólica de 120 o dia inteiro e não é que tem uma diastólica de 80 o dia inteiro, não, tá? É uma única pressão. Só que ela vai pulando para 120, caindo para 80. Pulando para 120, caindo para 80. Por que pula para 120? Porque o ventrículo ejetou sangue. Por que caiu para 80? Porque o ventrículo parou de ejetar sangue. Aí o sangue começa a subir. E por que não cai para menos de 80? Porque quando cai para 80, já vem outro jato de sangue. Mas se eu demorar a ter um batimento cardíaco, aí cai para 70, cai para 60. Se demorar muito, a chegar um novo jato de sangue. Tá? Então, isso que eu mostrei aqui explica isso, né? A pressão arterial depende da frequência cardíaca, do volume de sangue como um todo e de quanto o vaso está mais contraído ou mais relaxado durante o exercício. Desculpa, esquece o exercício por enquanto, né? Naquele dado momento, tá? Então, o coração bombear 5 litros de sangue para um vaso que está normal, eu vou ter uma pressão de 120 por 80. Mas se eu bombeio aquele mesmo 120 de sangue num vaso que está contraído, a pressão não vai ficar 120, a pressão vai ficar 140, 150, 160. Tá? E quando aquele sangue começa a ir embora, se o vaso está bem dilatado, a pressão fica 80. Mas mesmo com pouco sangue, se o vaso está contraído, a pressão não fica 80, a pressão fica 90, 100, 110. Então, a diastólica pode ficar alta porque o vaso está contraído. A sistólica sobe muito pelo mesmo motivo, porque o vaso está contraído. Então, o grau de contração ou de relaxamento do vaso é um dos principais fatores que determina o aumento da pressão arterial. Tá? Então, nesse sentido, que seria um hipertenso? O hipertenso seria uma pessoa cujo vaso passa várias horas do dia excessivamente contraído, ou com uma baixa capacidade de se dilatar. Ou ele está recebendo muito estímulo contrátil, ou ele está deixando de ter estímulo vasodilatador. Aí vocês vão começar a entender os mecanismos tudo. Entender por que melancia baixa a pressão arterial, por que óxido nítrico baixa a pressão arterial, por que exercício baixa a pressão arterial, porque tudo vai estar focado em cima da resistência vascular. Ou seja, do quanto o vaso está mais ou quanto o vaso está menos contraído, ok? Agora, como a resistência vascular é o fator mais importante no vaso, tá? Então, eu vou estudar esse vaso, essa resistência aqui, ó. O que é ela exatamente? Tá? Matematicamente falando ainda, está aqui, ó. A resistência periférica, matematicamente, é o produto. Opa, fiz besteira aqui. A resistência, que eu escrevi errado. A resistência periférica, que é o mais importante, é o que eu devo estudar, está aqui, ó. Vou estudar isso aqui, ó. E o que é ela? Ela é isso aqui, ó.
ela é o produto de quem? Da diferença de pressão dentro do vaso, multiplicado pelo diâmetro do vaso, elevado a quarta potência. Esse 4 está errado aqui, né? Esse 4 é para ser pequenininho em cima. Elevado a quarta potência. Tá? E dividido pelo comprimento do vaso e pela viscosidade do sangue. Então, tá aqui, ó. Então, nós vamos agora fazer uma profunda imersão matemática sobre isso aqui, ó, sobre a resistência periférica total. Tá? Essa matemática pode ser que desagrade alguns, né? Nem todo mundo é bom de matemática, mas ela é muito importante para a gente entender a fisiopatologia da hipertensão arterial. Então, vamos lá. Então, vou botar aqui, ó, a resistência periférica a resistência periférica total, ela é a diferença de pressão de um vaso, de uma ponta para outra do vaso, multiplicado pelo diâmetro do vaso, a quarta potência. Ela então é diretamente proporcional a isso. Ou seja, quanto maior o diâmetro... Desculpa, aqui não é resistência não, viu? Aqui é o fluxo sanguíneo. Mas o fluxo sanguíneo é determinado pela resistência. Mas essa equação matemática é para o fluxo sanguíneo, tá? O quanto o sangue flui. O quanto o sangue flui depende da resistência periférica, tá? Tem um erro aqui. E esse fluxo sanguíneo depende da diferença de pressão da ponta no vaso para outra ponta no vaso, já eu explico, do diâmetro do vaso. Quanto maior o diâmetro, mais o sangue vai fluir facilmente. E quanto maior a diferença de pressão, mais o sangue vai fluir facilmente. Mas ele é inversamente proporcional ao comprimento do vaso, isso é lógico, né? Quanto maior um vaso, mais trabalho vai dar para fazer aquele líquido percorrer ele todinho. Ou seja, quanto mais tua casa está distante do reservatório de água da Cagepa, mais o engenheiro vai ter que quebrar a cabeça para fazer a água chegar na sua casa. Tá? E depende também da viscosidade. Quanto mais viscoso o sangue, mais difícil dele percorrer. Tá? Então, na verdade, a resistência periférica, ela determina, o nome é resistência porque é a resistência para o fluxo sanguíneo. Então, essa dificuldade que o vaso vai impor para que o sangue flua depende dessa regra matemática aqui, tá? Então, vamos entender cada um desses elementos. Isso é uma questão lógica que é assim, ó. Isso aqui é o vaso. Então, o que determina, o que facilita o fluxo sanguíneo, tá? Ou seja, o que está diminuindo a resistência periférica do vaso, é a diferença de pressão do vaso daqui da ponta para outra ponta. Ou seja, se a pressão aqui é 120 milímetros de Hg, e a pressão aqui é apenas 10 milímetros de Hg, eu tenho uma diferença de pressão de quanto? De 190 milímetros de Hg. Vamos pegar outra condição. O hipertenso, ele está com pressão de 140, 160 milímetros de Hg. Então, teoricamente, ó, o sangue dele correria mais fácil. Se o sangue corre fácil, você nem tem infarto e nem tem AVC. Porque o que é o infarto? É o vaso obstruído ou muito contraído e o sangue não chega no coração. E o que é o AVC? Especialmente o isquêmico. O AVC é isquêmico. É o vaso muito contraído e o sangue não está conseguindo chegar. Então, teoricamente, o hipertenso ele teria mais fluxo sanguíneo. Porque a pressão dele está maior, então o sangue iria mais. Mas o problema é que se aqui, ó, do hipertenso está alta, aqui está muito alto. Então, aqui vai estar, por exemplo, 40 milímetros de Hg. Resultado, a diferença de pressão aqui, ó, 160 menos 140, está apenas de 120 milímetros de Hg. Ou seja, considerando esse elemento da fórmula aqui, ó, acompanha o mouse, quanto maior a diferença de pressão, mais o sangue flui,
No normotenso, o sangue vai estar fluindo com 190. No hipertenso, só vai dar 120. Então, o fluxo sanguíneo está muito mais facilitado numa condição de pressão normal do que numa condição de pressão alta, numa condição hipertensiva. Ok? Então, esse é o primeiro elemento importante. Então, todo AVC e todo infarto se explica matematicamente aqui, ó. O que é um AVC, então? Um amigo meu, trabalha no Botafogo, acabou de ter um infarto isquêmico, domingo. Estava sentindo sintomas no sábado, não reconheceu. Foi para Campina dirigindo, vendo a hora morrer. Entendeu? Chegou em casa, dormiu. Foi para o médico, parece que ainda liberaram ele. Ainda tem um erro grave, né? Se eu chegar com sintoma de infarto, de AVC e ser liberado, não sei se é verdade isso, tá? Mas ele estava tendo um infarto, porque o fluxo sanguíneo dele estava dificultado. Aí ele teve exatamente um AVC isquêmico. Uma dificuldade do sangue fluir, o sangue não chegou nos neurônios, e ele teve lá sintomas de infarto. Está internado até hoje. Tá? Espero que ele não tenha sequelas. Então, essa diferença de pressão é fundamental. Se a diferença de pressão fica muito pequena, o sangue não flui e explica, por exemplo, o AVC isquêmico. Tá? O outro fator importante está aqui, ó, o diâmetro do vaso. Eu vou explicar aqui, mas vou explicar de novo. Tá? É lógico, quanto mais largo um tubo, mais água vai passar por ele. Tá? Então, quanto maior o diâmetro do vaso naquele momento, mais sangue circula. Mas o sangue chega nas células e eu nem vou ter um AVC e nem vou ter um infarto. Tá? Por outro lado, por uma questão matemática, né? Quanto maior o comprimento do vaso, mais vai ser difícil fazer o oxigênio chegar lá na outra ponta. Tá? Isso é lógico, né? Mas essa questão aqui da viscosidade ela é bem curiosa. Isso aqui, ó, aqui explica o fato de que a maioria das pessoas que têm infarto, elas têm infarto nas primeiras horas do dia. Por quê? Porque quando a gente dorme, aquele estado muito tempo parado vai deixando o sangue grosso. Porque o sangue parado, com menos circulação, ele começa a sofrer um fenômeno chamado de agregabilidade plaquetária. Ou seja, as plaquetas do sangue começam a ficar pegajosas. Então, elas começam a se grudar umas com as outras. Tá? E essa agregabilidade plaquetária deixa o sangue com formato de um óleo, ou seja, deixa o sangue viscoso. Aí é muito fácil entender que o líquido viscoso ele flui com mais dificuldade. Basta você ter um exemplo do seu café da manhã. Suponhamos que você tem uma poncheira, aquele negócio que bota o suco dentro, né? Hoje você se viu, você preparou um suco de laranja. Aí você vira a poncheira para colocar o suco no seu copo. Aquele líquido da laranja vai cair. Só que amanhã você faz uma vitamina de banana e usa a mesma poncheira. Aí você percebe que você tem que entornar mais, virar mais a poncheira para a água cair, para aquele suco cair. Porque quanto mais viscoso um líquido, mais ele escorre com menos facilidade. O que acontece? Durante o sono, nós sofremos esse processo chamado de agregação plaquetária e o nosso sangue fica mais viscoso nas primeiras horas do dia. Então, se você já tem uma obstrução coronariana, essa aqui é a sua coronária, e ela já toda obstruída, com gordura, a placa de gordura, então aquele sangue viscoso pode enganchar aqui ó, e não passar bem, e não para nutrir o coração. Então, enquanto o sangue está viscoso, o seu risco de infarto é maior se você já tem uma obstrução coronariana. Por isso, então, que a maioria dos infartos acontece nas primeiras horas do dia, que é justamente quando o sangue está mais viscoso. É por isso também que pessoas que já são doentes cardiopatas, né, já têm a doença coronariana, todos os dias tem que tomar AS, né, ácido acetil salicílico. Ou seja, como é o nome do remédio? AS, como é o nome disso? Esqueci o nome clássico do remédio que toma AS. Tá? A maioria das pessoas, não, toda pessoa que é doente coronariano toma todos os dias. Para quê? Porque esse ácido, ele dissolve os coágulozinhos e dissolve essas plaquetas agregadas. Ou seja,
usando a linguagem popular, o AS, ele afina o sangue. Não é cibalena, não. É um remédio bem conhecido, antiguíssimo. Se alguém souber, destrava o microfone aí e fala, tá? O remédio que toda pessoa que tem chance de ter um infarto toma todos os dias, tá? Então, essas pessoas tomam o AS justamente para afinar o sangue, diminuir essa viscosidade sanguínea, ok? Muito bem, então a gente acabou de entender o fluxo sanguíneo. A resistência periférica, que é o fator fundamental, quando se pensa em hipertensão, aqui está errado, por isso que eu comecei falando errado. Ela determina o fluxo sanguíneo, tá? Vou até ajeitar logo aqui. A resistência periférica, ela determina o fluxo sanguíneo. Por isso que o nome é resistência. É a resistência que o vaso está oferecendo para a passagem do sangue, tá? Para o sangue fluir ou não fluir, tá? Então, e esse fluxo sanguíneo está explicado aqui. Só que eu tenho outra coisa importante para explicar aqui do fluxo sanguíneo. Que é explicar, inclusive, que o exercício ele é muito, muito, muito bom para o hipertenso, todo mundo já sabe disso. Só que o exercício físico, ele pode provocar um AVC no hipertenso. Então, a regra básica para quem vai trabalhar com hipertenso é: não mate seu hipertenso de AVC. E a regra agora, a aula aqui agora é como não matar, como não provocar um AVC no hipertenso, tá? Para não provocar um AVC no hipertenso, eu preciso compreender muito esse aspecto aqui, ó. O diâmetro do vaso. Ele é o fator determinante para facilitar o fluxo ou para dificultar o fluxo, tá? Então, eu vou colocar aqui 3 condições. 3 situações, tá? Uma situação normal, uma situação que eu vou aumentar o fluxo. Como é que eu posso aumentar o fluxo? Ou eu aumento aqui, ó, o delta de pressão, ou eu aumento o diâmetro do vaso, tá? Porque o comprimento não aumenta, né? O tamanho da pessoa determina o tamanho do vaso dela. Isso aqui eu não mudo. A viscosidade eu até mudo, né? Tomando ácido acetil salicílico, por exemplo, mas não é o modo natural de eu controlar o fluxo sanguíneo. Então, se eu quero controlar meu fluxo sanguíneo, eu vou mexer com isso e com isso, tá? Mas o foco, vocês vão ver que a grande diferença está aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui 3 condições. Uma condição aqui no meio, que eu vou trazer um fluxo normal, tá? Uma condição aqui do lado esquerdo, onde eu vou aumentar o fluxo como? Aumentando o delta de pressão, o delta P, e na outra condição, eu vou aumentar o fluxo aumentando o diâmetro do vaso, tá? Então, vamos para a primeira condição, que é aumento normal. Então, vou botar aqui, a conta é assim, ó. Fluxo sanguíneo igual. Aí eu vou atribuir um valor bem fácil, tá? Número 2. Vou botar um 2 aqui, para o delta P. Um 2. Ai, como eu escrevo mal. Peraí. Vou colocar aqui um 2 vezes um 2 para o diâmetro do vaso, só que esse 2 é elevado à 4ª potência. Vou colocar um 2 para o comprimento e vou colocar um 2 para a viscosidade. Beleza? Aí, deixa eu só ver aqui o WhatsApp, está chamando toda hora. Às vezes eu posso estar dando aula, pode ter caído e eu não percebi. Mas como não tem ninguém aqui avisando, então não é. Eu vi tão insistente aqui, eu imaginei que era um dos alunos aqui avisando que tinha caído a ligação, algo do tipo. Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa conta? Vai ficar assim, ó. Fluxo sanguíneo igual 2 vezes 2 elevado a 4 dá 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. 16. 16 por 4, né? Então, a conta aqui vai ser como? Fluxo sanguíneo é igual. 2 vezes 16, 32, né? 32 por 4 dá 8. Pronto. Tá certo? Eu quero agora aumentar o fluxo. Eu posso aumentar o fluxo dobrando o delta P, aqui acompanha o mouse, ou dobrando o diâmetro. Primeiro eu vou dobrar o delta P, tá? Então vamos aqui, ó. Essa mesma conta daqui, ó. Essa mesma conta aqui, ó. Eu vou fazer aqui, só que agora em vez de 2 aqui, eu vou botar 4. Eu vou dobrar o delta P, a pressão, né?
vou dobrar o delta da pressão. Então, a conta vai ficar assim. Fluxo sanguíneo igual a 4, eu quis dobrar, né, o delta de pressão, vezes 2 elevado à quarta potência, dividido por 2 vezes 2. Então, o fluxo sanguíneo vai ser igual a 4 vezes 16, dividido por 4. Então, o fluxo sanguíneo, fácil, né? Corto 4 com 4 e sobra 16. Então, veja só o que aconteceu. Quando eu dobrei o fluxo, aqui, ó. Desculpa. Quando eu dobrei o ΔP, eu dobrei o fluxo. Eu aumentei 2 vezes o meu fluxo, tá? Só que vamos fazer a conta agora para, em vez de dobrar o ΔP, esse 2 aqui, ó, eu vou dobrar aqui, ó, o diâmetro. Vocês vão ver que o resultado é completamente diferente. Então, olha só. Fluxo sanguíneo igual a 2. Eu volto aqui para 2, é que eu quero... Eu volto para 2 e vou dobrar aqui, ó. Então, 2 vezes 4 elevado à quarta, dividido por 2 vezes 2. Como é que fica a conta aqui? Fluxo sanguíneo fica igual a 2 vezes quanto? 4 elevado à quarta. Não vai crescer bastante. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Vezes 4, 256. Então, aqui dá 256. Dividido por 4. Então, 2 vezes 256, 2 vezes 256, 512. 512 dividido por 4 vai dar 128. Então, fluxo sanguíneo igual a 128. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando eu dobrei o meu fluxo sanguíneo, eu dobrei o meu... Desculpa, falei errado. Quando eu dobrei o meu ΔP, a diferença de pressão, eu dobrei o meu fluxo sanguíneo. Mas quando eu dobrei o meu diâmetro, eu muito mais do que dobrei o fluxo para 128. Moral da história, que aí é onde eu quero chegar e voltar, sair da matemática, tá? Acabei a matemática agora. A partir de agora vai ser só fisiologia mesmo. Moral da história. Se eu fizer um pequeno aumento do diâmetro do meu vaso, eu faço muito mais sangue correr por ali, por aquele vaso. Eu facilito muito o fluxo sanguíneo. Tá? Por outro lado, se eu contrair meu vaso só um pouquinho, eu dificulto muito o meu fluxo sanguíneo. Ou seja, repetindo, pequenos aumentos do diâmetro facilitam muito o fluxo. Grandes aumentos do diâmetro dificultam muito o fluxo. Tá? Isso tem a ver com o AVC provocado durante o exercício. Então, nem toda hora o hipertenso vai poder fazer exercício. Tem situações que eu chego já explico, em que se o hipertenso for fazer o exercício, ele vai sofrer um AVC. Tá? Antes de chegar no hipertenso, vamos pegar na pessoa normal. Olha, durante o exercício físico, durante o repouso, o meu coração bombeia. Deixa eu acender só a lâmpada aqui, que quem estiver me vendo aí. Então, durante o exercício físico, desculpa de novo, durante o repouso, o meu coração bombeia 5 litros de sangue por minuto. Tá? Dos 5 litros, 1 apenas vai para os músculos. Porque como eu estou em repouso, o músculo não está gastando muito oxigênio. Ok? Por outro lado, quando eu estou fazendo exercício intenso, se eu sou um sedentário, mas eu estou fazendo exercício intenso, meu coração que bombeava 5 litros, ele passa a bombear 20 litros. Deixa eu anotar isso aqui. Como eu disse, tudo que se vê. Então, vamos lá. Repouso. 5 litros. Dos quais 1 vai para o músculo. E 4 litros vai para o resto do meu corpo. Só que no exercício, um sedentário chega a bombear 20 litros de sangue. Um atleta chega a 36, tá? Olha o que vai acontecer. Dos quais 17 litros vão para o músculo e 3 litros vai para o meu corpo.
Isso quer dizer, ó, que o meu corpo, ó, recebia 4 litros de sangue durante o exercício, durante o repouso. E agora só está recebendo 3. Ou seja, o exercício provoca falta de oxigênio nos nossos órgãos. Porque o músculo rouba o oxigênio que deveria ir para o resto do corpo. Essa é a explicação bem lógica para aquele conceito que diz que as pessoas não podem fazer exercício logo depois de uma grande refeição. Porque a pessoa vai ter uma congestão. Por quê? Para que eu faça a digestão, o TGI gasta muito oxigênio. Precisa de quê? De muito sangue. Se você faz uma grande refeição, um almoço, e vai correr logo depois, o músculo rouba o sangue do TGI. Aí o TGI, sem oxigênio, não consegue digerir os alimentos. Aí você sofre uma congestão, porque o exercício roubou o oxigênio do TGI. Tá? Agora, o que é que explica tanto sangue indo para o músculo durante o exercício e o que é que explica que o músculo rouba o oxigênio do resto do corpo durante o exercício? Tudo é baseado aqui, ó, na física. Tudo é baseado na mecânica dos fluidos. Tá? Ou seja, se você sabe que tudo é baseado na mecânica dos fluidos, e você já viu aqui, ó, que o que mais determina é o quê? É o diâmetro do vaso. Então, a resposta para que eu consiga mandar tanto sangue para os músculos durante o exercício só tem uma explicação. Os vasos sanguíneos do músculo dilatam durante o exercício. E os vasos sanguíneos do resto do corpo se contraem durante o exercício. Tá? Então, é isso que explica tanto o sangue indo para o músculo e tão pouco sangue indo para o resto do corpo durante o exercício físico. É uma dilatação que ocorre nos vasos do músculo e uma contração que ocorre em todos os outros vasos do nosso corpo. Tá? Aí o fluxo sanguíneo fica muito facilitado para os músculos durante o exercício e fica dificultado durante o exercício, durante o resto do corpo. Se os vasos sanguíneos do músculo tivessem o mesmo calibre do resto do corpo durante o exercício, teria um problema. Não adiantaria nada aumentar o débito cardíaco para 20 litros, né? Porque manteria-se a mesma proporção do repouso. Ó. Ou seja, só dos 20 litros, somente 20%. Ó. É 20% de 5. Então, da mesma maneira, somente 20% de 20 litros iria para o músculo. Ou seja, só iriam 4 litros de oxigênio para o músculo durante o exercício e 16 iria para o resto do corpo. Só que o corpo não precisa de tanto oxigênio assim. Tá? O que explica essa grande preferência do sangue para ir para o músculo é uma lei física. Se o vaso está dilatado, o fluxo corre mais para aquele vaso que está dilatado. E se o vaso está contraído, o fluxo é menor para aquela região que está menos contraída. É física. É pura física que explica o fluxo sanguíneo e a resistência periférica, tá? Durante o repouso e durante o exercício. Isso é um assunto da fisiologia básica, mas vamos chegar no que interessa mesmo a gente. É a questão da pressão arterial. Tá? Olha, o hipertenso jamais deve fazer exercício se a pressão dele diastólica estiver acima de 110. Então, se o hipertenso estiver com pressão de 160 por 100, ele não só pode, como ele deve 50 por 110, ele não deve fazer exercício. Vamos entender por quê. É um AVC que ele vai ter, tá? Que ele pode ter. Mas por quê? Vai dar o seguinte, a pressão sistólica, essa pressão sistólica aqui, ela é muito dependente de quantidade de sangue que eu estou jogando no meu vaso. Claro que depende também da resistência periférica, tá? Do quão contraído está o meu vaso. Mas o volume de sangue também determina. Já a pressão diastólica, como é uma pressão onde não tem sangue, porque o sangue está indo embora,
ela é 100% determinada pelo grau de contração da artéria, na hora que o sangue está indo embora. O que acontece é o seguinte, se uma pessoa está com pressão sistólica de 110, isso quer dizer que os vasos dessa pessoa estão muito contraídos. Está num grau extremo de contração, tá? Com a diastólica 110. Acontece que quando, como eu acabei de falar, durante o exercício físico, os vasos sanguíneos dos músculos dilatam-se e os vasos sanguíneos do resto do corpo inteiro se contraem, inclusive os vasos cerebrais. Então, se você já estava com seus vasos rigorosamente contraídos, que é o que indica a pressão a partir de 110, e você começou a fazer o exercício, isso quer dizer que o exercício vai contrair um pouquinho mais. O problema é que uma pequena contração, como está mostrado aqui, ó, nessa matemática, da mesma maneira que uma pequena dilatação aqui, ó, já provocou um grande aumento do fluxo, então qualquer pequena contração do vaso já gera uma grande dificuldade no fluxo. Já dificulta muito o fluxo. Então, imagina, o hipertenso está com pressão de 110, o fluxo cerebral já está dificultado, aí tu começa a fazer exercício. Aí o exercício provoca uma vasoconstricção em todo o corpo, inclusive, menos nos músculos, né? Inclusive, mas todo o corpo, inclusive o cérebro. Então, o vaso que já estava perigosamente contraído, já estava dificultando muito o fluxo, contrai ainda mais, dificulta muito o fluxo, a ponto de provocar o fechamento total do vaso, zerar o fluxo sanguíneo e a pessoa sofrer um AVC isquêmico durante o exercício. Então, foi um AVC provocado pelo exercício, porque o hipertenso iniciou o exercício com pressão diastólica acima de 110. E ele não podia ter iniciado o exercício. Tá? Então, recomendação fundamental para quem é hipertenso. Sempre bom medir a pressão arterial antes do exercício. Se nesse dia a sua sistólica, a sua diastólica estiver acima de 110, então você não deve fazer exercício nesse dia. Vá para casa tomar remédio. De manhã, por exemplo. Se à tarde a pressão baixou, pode fazer o exercício. Então, mas o fato é, não se deve iniciar uma sessão de exercício com pressão diastólica a partir de 110 milímetros de Hg. Tá? Esse é o fato claro, fundamental e importante. Ok? Então, quem mata a pessoa de hipertensão, de AVC, não é tanto a sistólica, é muito a diastólica, tá? Que a diastólica ela é muito mais representativa do grau de constricção do vaso, ou seja, da resistência periférica, dificultando da resistência periférica total, dificultando o fluxo sanguíneo, tá? Do que a pressão arterial sistólica. Então, o grande representador da resistência periférica é a pressão diastólica. Então, é a pressão arterial diastólica. Então, a pressão arterial diastólica alta significa uma resistência periférica alta. E uma resistência periférica alta significa uma dificuldade para o fluxo sanguíneo, a ponto de gerar AVC e a ponto de gerar infarto. Tá? Aí vem uma pergunta. Se a hipertensão mata principalmente de AVC ou de infarto, isso quer dizer que pressão diastólica acima de 110, mesmo em repouso, é risco de AVC e é risco de infarto. Então, se pressão diastólica acima de 110 é risco de AVC e risco de infarto em repouso, por que então que durante o exercício o risco é só de AVC? O risco também não é de infarto. Resposta, porque durante o exercício, todos os vasos sanguíneos sofrem vasoconstricção, exceto os vasos dos músculos ativos, que sofrem vasodilatação. Ou seja, se eu estou correndo, todos os vasos da minha perna estão dilatados, facilitando muito o fluxo, e todos os vasos do resto do meu corpo estão contraídos, dificultando muito o fluxo.
inclusive meus vasos cerebrais. Entretanto, o coração também é um músculo. E o coração, esse músculo cardíaco, está trabalhando durante o exercício. Se o músculo cardíaco está trabalhando durante o exercício, isso quer dizer, então, que esse músculo, os vasos desse músculo, que são as artérias coronárias, elas estão dilatadas durante o exercício. Por isso, então, que essa artéria dilatada não é um risco de isquemia cardíaca, porque elas estão dilatadas, afinal de contas. Então, por isso que pressão diastólica muito alta no repouso é risco de AVC e de infarto. Mas pressão diastólica muito alta no exercício é risco apenas de AVC, mas não é risco de infarto, tá? E o que é alto? É acima de 110. Mas tem outra questão muito importante, tá? Mesmo que o hipertenso comece o exercício com pressão de 100, ainda tem um risco. O que se espera durante o exercício é que a sistólica suba, eu vou falar isso semana que vem, tá? Hoje vai mais tempo. E eu espero que a diastólica permaneça igual. E eu vou explicar por quê, tá? Semana que vem. Ou, na verdade, ela só vai ter uma pequena redução. Então, esse aqui é o comportamento da pressão sistólica durante o exercício. Tá? Ela sobe durante o exercício. E por que a pressão sistólica sobe durante o exercício? Porque a pressão sistólica depende muito de quanto sangue está sendo jogado. Como durante o exercício a frequência cardíaca aumenta, e o volume sistólico também, então o débito cardíaco aumenta. Então, mais sangue sendo jogado no sistema, maior vai ser a pressão sistólica. O que não é problema nenhum, não é risco nenhum. É tudo super normal isso. Mesmo para o hipertenso. Já a diastólica depende muito do grau de vasodilatação. Então, se você é hipertenso, e o vaso, o que vai acontecer? Se eu estou correndo, os vasos da perna dilatam. Mas os vasos do resto do corpo se contraem. Então, ficaria meio que empate, né? Vasos das pernas dilatando e vasos do resto do corpo, dos braços, cabeça contraindo, ficaria meio a meio. Então, por isso que a pressão arterial nem sobe e nem cai durante o exercício. Mas, como a soma de todos os vasos das minhas pernas dá uma quantidade de vasos maior do que do resto do meu corpo, dos meus braços, da cabeça, então, eu tenho, durante o exercício que eu uso membros inferiores, eu tenho um pouquinho mais de vaso dilatado e um pouco menos de vaso contraído. Então, o resultado é que a pressão diastólica, ela sofre uma discreta queda durante o exercício. Ok? Como resultado disso, o comportamento que eu devo esperar da pressão diastólica é uma manutenção ou uma pequena queda. Caso a pressão diastólica suba no exercício dinâmico, que é o exercício dinâmico é correr, andar, pedalar, nadar, dançar, porque na musculação é tudo diferente, tá? Musculação eu falo depois, mas é tudo diferente. Então, nesse exercício aeróbio dinâmico, se a pressão diastólica subir, isso quer dizer que o vaso está se contraindo muito durante o exercício. Os outros vasos. E, moral da história, a pressão diastólica não pode subir durante o exercício dinâmico. Se a pressão diastólica subir mais do que 20 milímetros de Hg durante o exercício deve ser suspendido imediatamente. Então, vamos lá. Já respondi a pergunta mais importante, né? Primeira questão que você vai pensar quando vai fazer exercício para uma pessoa que tem uma doença é não matar a pessoa. Se não matar, o exercício vai fazer bem. Então, pergunta, como não matar o hipertenso durante o exercício? Número 1, não iniciar o exercício se a pressão diastólica estiver a partir de 110, porque isso aumenta o risco de AVC. Segundo, monitorar a diastólica durante o exercício. Se ela subir mais do que 20 milímetros de Hg, deve suspender o exercício, porque isso é sinal de que a resistência periférica está muito alta, os vasos do resto do corpo estão muito contraídos, inclusive do cérebro, e aquele vaso muito contraído pode estar impedindo o fluxo sanguíneo para o cérebro e provocar um AVC. Ok? Então, a regra básica é não iniciar exercício com diastólica a partir de 110
Preferencialmente que a diastólica caia durante o exercício. Se não cair, que ela não suba mais do que 10, 20 milímetros de Hg. Na minha experiência, tratando hipertenso no HU, quando durante o exercício a diastólica subia 10, eu já suspendi o exercício imediatamente. Nem esperava chegar a 20. Tá? Então, eu não ia estar de graça. Todo dia eu trabalhava com pessoas hipertensas, com risco, né? Às vezes era bomba relógio. Eu tinha um sujeito que ele subia uma escada para ele, já era risco de infarto. Ele estava muito debilitado. E ele foi treinar com a gente. Então, subidinha mínima que tivesse, eu já suspendi o exercício com ele. Então, tinha dia que ele ia fazer... No começo, eu não aguentava mais que 10 minutos de exercício. Mas depois de alguns meses, ele já fazia 40 minutos, 50 minutos, até que teve uma greve e ele subiu. Então, quando ele estava nessa fase, de já aguentar 50 minutos, tinha dia que ele ia para o HU, fazia 10 minutos, eu mandava ele embora, porque a diastólica dele subiu. Como ele era um risco muito grande, por isso que ele procurou a gente, o médico disse, vai morrer, entendeu? Aí ele finalmente procurou para fazer exercício, então, tinha dia que ele ia fazer lá 50 minutos, tinha dia que ele ia fazer 10 minutos, porque a diastólica subia e eu mandava parar imediatamente. Explicava para ele, ó, você pode morrer, tá? Porque o homem é teimoso, né? Quer insistir, mas ele não deixava fazer. Ó, não faz aqui, não faça em casa, porque você pode morrer, tá? Então, a gente tem todo um cuidado para manejar. Então, eu trabalhei lá 10 anos ou 12 anos, não lembro bem. Nunca tivemos qualquer incidente. Só trabalhávamos com cardiopatas. E nunca tivemos qualquer incidente, porque a gente tinha todos os cuidados. A gente tomava todas as precauções para evitar qualquer problema ligados tanto à pressão arterial, quanto a outros problemas de coração, exatamente. Não de vaso, né? Mas de coração, ok? Então, o que é que nós vimos até agora foi a fisiopatologia da hipertensão, muito numa abordagem matemática, e é isso mesmo, tá? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Muito numa abordagem matemática, tá? Onde a gente viu que tem dois fatores muito importantes, né? A resistência periférica é o que determina a pressão arterial, e essa resistência periférica é o que facilita ou dificulta o fluxo sanguíneo. E o fluxo sanguíneo dificultado é o que explica o AVC e é o que explica o infarto. Não todo AVC e nem todo infarto, tá? O infarto isquêmico e o AVC isquêmico. É porque tem o infarto hemorrágico e também tem o AVC hemorrágico, que é quando estoura, o vaso estoura e o sangue espalha pelo coração, pelo vaso. Mas sobre isso, a gente fala... Na próxima aula, a gente vai ter como falar sobre isso, tá? Como faltam apenas 10 minutos, então eu vou abrir esses 10 minutos para perguntas, tá? Enquanto não rola pergunta, pode me interromper, viu, Franciele? Ou qualquer outro. Tem uma pergunta do Júlio César. Pois não, Júlio César, pode fazer. Pode fazer. Você ou ele. Pronto, fazer. Professor, e as Só um pessoas pouquinho. que além de ser... Sim. Não, eu só de ligar aqui, porque quando eu gravo por aqui, não sai a pergunta de vocês, tá? Então, eu vou fechar essa aula daqui. Mas na do Google, grava não. Aqui a gente grava... Isso aqui é a cópia de segurança. Se não der certo a do... Sim. Opa, peraí, gente, desculpa, um momentinho. Só um momentinho, viu? Porque quando eu salvo, eu estou me ouvindo aqui. Pronto, pode fazer a pergunta. E as pessoas que, além de ser hipertensas, são cardiopatas, como tentar controlar esse fluxo sanguíneo? Então, veja só. A cardiopatia mais frequente é a doença arterial coronariana, ou seja, é o vaso sanguíneo do coração. Tá aqui o coração, ó, de namorado, que não sei fazer aquele outro, tá? E tá o vaso sanguíneo aqui, ó. Como é o nome desses vasos? Coronário, tá? É quando a coronária, vou pegar aqui a coronária de fora, ó, ela já tem uma obstrução, que é a placa de gordura da picanha, do McDonald's que você comeu, do próprio Subway, tá? Do bolo, pronto. Aquela gordurinha que você comeu, se alojou aqui, ó, formou uma placa de gordura, tá? Então, a doença arterial coronariana é um risco, obviamente, tá?
O que é que eu vou fazer com o sujeito que é cardiopata, além de hipertenso? Ele vai fazer um teste ergométrico, e o teste ergométrico vai dizer qual é a máxima velocidade, máxima intensidade que ele consegue correr, sem que essa obstrução aqui, ó, faça com que falte oxigênio aqui, ó, O2. Tá? Aí o teste diz o seguinte, ó, que essa obstrução aqui faz com que, a partir do momento que eu estou fazendo o exercício a 60% da minha frequência cardíaca máxima, tá? Já falta oxigênio aqui, e se eu continuar, eu vou morrer de infarto. Então, o que é que eu vou fazer com o cara que é cardiopata e hipertenso ao mesmo tempo? Vou pegar o teste ergométrico dele, porque todo cardiopata tem um teste ergométrico, de preferência, inclusive, pedir para ele atualizar o teste ergométrico desse no médico, fazer um teste recente, vou lá no teste ergométrico dele e vejo no laudo. Eu nem preciso ler aqueles gráficos, não, tá? O laudo diz assim, ó, o sujeito apresentou isquemia miocárdica, ou então o teste vai dizer assim, o eletrocardiograma apresentou desnivelamento do segmento ST, no estágio 4 do teste. Aí todo teste tem uma tabelinha. Aí você descobre aqui no estágio 4, estágio 1, 3, 2. No estágio 4, ele estava a 60% da frequência cardíaca máxima dele. E vamos supor que esse 60% fosse 130 batimentos por minuto. BPM. Neste caso, como é que vai ser o exercício dele? Você tira 10 batimentos de margem de segurança e esquece aquelas formulazinhas para prescrever exercício, não vale mais nada para ele. A vida inteira dele, ele vai treinar limitado a 120 batimentos por minuto. Pronto. Aí você está impedindo que o cara sofra infarto durante o exercício, porque ele já é um doente cardíaco. Ele já tem uma obstrução coronariana. Ele já tem a doença arterial coronariana, tá? Então, quem determina a intensidade do exercício vai ser o teste ergométrico. Aí, então, a regra dele vai ser o quê? Frequência cardíaca pressão arterial de repouso, no máximo 110, a diastólica. Ah, deu 100 hoje, pode começar o exercício. Durante o exercício, não passa de 120. Quer dizer que ele vai passar a vida inteira na mesma velocidade da esteira? Não. Quer dizer, se ele é sedentário, para ele chegar a 120 hoje, uma caminhadinha de 7 por hora já chega em 120. Só que ele vai melhorando o condicionamento físico dele. Daqui a um ano, para ele chegar em 120, ele vai ter que correr a 10 por hora. Ou seja, a velocidade na esteira vai aumentar. Mas a frequência cardíaca vai ficar a mesma, porque ele está melhorando o condicionamento físico dele. Então, o treino muda. Quem não muda é a frequência cardíaca. Tá? Mas pode acontecer que daqui a um ano, ele faça um novo teste ergométrico e o teste revele que o exercício melhora muito a função aqui, ó. A função do endotelial dele. O que quer dizer agora é que ele só sofre angina, só sofre a isquemia miocárdica com 140. Então, agora ele pode treinar 130, 10 a menos. Você pode aumentar ainda mais a intensidade dele. Ou seja, o exercício vai ficando cada vez mais seguro para ele realizar. Tá? Cada vez mais ele vai poder fazer exercício mais pesado sem ter nenhum problema, apesar de ter a doença dele. Daqui a pouco ele consegue participar de maratonas, 42 quilômetros, sem ter nenhum risco para o coração dele. Tá? Então ele vai monitorar a diastólica de repouso, vai monitorar a frequência cardíaca de exercício e vai monitorar a pressão diastólica durante o exercício, que preferencialmente não deve subir. E se subir, que não passe de 20 milímetros, na teoria. Na prática, eu recomendo que se subir 10, você já pare de imediato o exercício. Ok? Pronto, respondida a questão. Algo mais? Tem só uma sugestão do Léo. Pelo ApoiaSoft tem que colocar sons do sistema e microfone que grava tudo. Acho que é alguma coisa tá. As duas últimas aulas eu fui gravar e não gravou nada. Aí hoje eu consegui desbloquear o do microfone. Só que eu não vi lá no sistema. Eu vou testar o do sistema também. Viu? Vou testar, se der certo. É que eu acabei de fechar, senão eu ia ver. Mas eu vou testar. A do sistema eu resolvi. Não, a do microfone, a do sistema
falta resolver, tá? Beleza, valeu pela dica. Que mais? Aqui, Então, professor, uma pergunta. Pois não. Divane, tudo bom? Tudo bem. Que o senhor falou em relação que pela manhã o sangue do indivíduo ele fica mais viscoso e aumenta o risco de desenvolver um infarto, né? Na prática, acontece mais infarto de manhã do que depois do meio-dia. Uhum. Aí, realizar o exercício durante a manhã após acordar potencializa esse risco ou não tem nada a ver? Maravilhosa pergunta que você fez, que eu me lembrei na hora e esqueci. Olha, o nosso corpo, nosso organismo, ele foi feito para atividades intelectuais de manhã e atividades físicas à tarde. Por quê? Nossos neurônios, eles estão muito fresquinhos de manhã, descansados. À medida que o dia vai passando, vai entrando em fadiga neuronal. Então, no final do dia, tarde, noite, atividades intelectuais simples você resolve, mas complexas vai ter mais dificuldade. Não é de graça que toda escola de ensino básico tem muito mais alunos matriculados de manhã do que à tarde. Isso não é por acaso, tá? Que as pessoas têm mais facilidade para aprender de manhã do que à tarde. Entretanto, nosso organismo ele é altamente adaptável, flexível, tá? Isso quer dizer o seguinte: se você passa a fazer exercício todo dia de manhã, você não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque durante o exercício, as coronárias se dilatam. Então, por mais que o sangue esteja viscoso de manhã, se você iniciar um exercício, acompanhe aqui o mouse, ó, as artérias coronárias se dilatam. Então, um sangue viscoso para uma artéria coronária contraída é um problema. Mas um sangue viscoso para uma artéria coronária dilatada não é um problema. Além do mais, o exercício físico acelera esse afinamento do sangue. Porque o afinamento do sangue, ele é provocado por uma coisa chamada de agregabilidade plaquetária. E essa agregabilidade plaquetária é provocada pela falta de óxido nítrico. E nós sabemos, você já deve saber bastante bem, né? Que durante o exercício, nossos vasos produzem óxido nítrico. Então, o próprio óxido nítrico do exercício, além de dilatar o vaso, diminui a agregabilidade plaquetária. Ou seja, apesar do sangue estar mais grosso de manhã, não é problema nenhum que as pessoas pratiquem exercício de manhã, porque vai haver uma vasodilatação e o próprio exercício já reduz a agregabilidade plaquetária, afinando o sangue. Usamos o termo para usar o termo popular. Então, sem problema de fazer de manhã, viu? A gente se adapta facilmente à condição do exercício de manhã. Algo mais? Obrigado, professor. Eu tenho mais uma pergunta. Pois não, pode fazer. Em relação à pressão arterial estar alterada durante a realização do exercício, que é necessário verificar ela antes de iniciar, né, em relação à diastole, que o senhor falou. A gente atuando na unidade de saúde, por exemplo, onde a gente trabalha com pessoas que são hipertensas, nossa, a gente não tem condições de verificar a pressão dessa pessoa durante a atividade física, porque vamos supor, é um grupo de 10 pessoas, por exemplo. Como é que a gente faz para ter esse controle? Olha, veja só. Se você tiver um esfigmomanômetro, você já consegue. Se você tem prática, você leva 1 minuto para medir a pressão arterial. Então, quem chega só começa medindo. Tá? Aí vamos supor que tenha lá 30 pessoas que você está atendendo. Certo? Então, se 30 pessoas forem fazer o exercício, você pedir para elas pararem para medir a pressão a cada 10 minutos, tá? Então, você tem 30 pessoas, e não começa todo mundo na mesma hora, né? Então, você tem 30 pessoas no unidade de baixa saúde, uma começa às 6 horas, outra às 6h05, outra às 6h10. Então, dá para você fazer um manejo aí para medir. Agora, vai acontecer assim, ó. Se tem pouca gente nesse dia, você pede para ela parar a cada 10 minutos. Aí hoje tem muita gente. Aí você pede para parar somente a cada 20 minutos. Aí diminui bastante o seu trabalho. Tem gente demais. Aí você só pede para parar aquelas pessoas que você já sabe que estão com problemas. Aquelas pessoas que você já sabe são mais sensíveis. Porque no dia a dia, lá na unidade de saúde, você vai começando a identificar quem é de maior risco e quem é de menor risco. Entendeu? E vai ter várias pessoas que todo dia você mede a mesma coisa.
dá baixa pré-exercício, não sobe durante o exercício. Então, essas pessoas dizem assim, só para aqui uma vez por semana. Uma vez por semana, durante o exercício. Então, você vai modulando aquilo no começo. No começo dá um trabalhinho mais, né? Você tem que conhecer todo mundo. Mas daqui a um mês, você já sabe quem precisa parar mais, quem precisa parar menos, quem precisa medir todo dia, quem não precisa medir nunca, porque nunca tem problema com ela. Mas esse nunca é bom que você comece pelo menos uma vez a cada 15 dias. Entendeu? Porque uma pessoa que é saudável hoje pode não ser saudável daqui a 6 meses. Então, você pode gerenciar de uma maneira assim, dá para medir 10, eu meço 10. Dá para medir 5, eu meço 5. Dá para medir uma, eu meço uma. Tá? Agora, é claro que para isso, enquanto as pessoas estão caminhando, você tem que estar disponível para isso. Ou seja, teria que ficar uma pessoa só para isso durante aquela sessão. Como normalmente hoje em dia nas unidades não tem só educador físico, tem educador físico, tem enfermeiros, pelo menos, né? Então é uma questão de dividir as tarefas. Mas o importante é você, como educador física, que ganhou um conhecimento aqui, leve esse conhecimento lá para a unidade, no sentido de você aprimorar o serviço que vocês estão oferecendo para a população. Na medida do que dá. Medir uma pessoa por dia, 10, 15 por dia, vai depender de quantas pessoas tem, da estrutura que vocês têm. Mas é sempre fazer um esforço para conseguir medir de alguma forma. Beleza? Obrigado, professor. Nada. Fechou de perguntas? Bom, então semana que vem a gente continua, né? Vai ser 1h30 dessa aula, mais ou menos. Onde a gente vai ver isso aqui, controle baroreflexo, atividade autonômica, a função endotelial e o sistema renina-angiotensina, que são os 4 mecanismos que fazem uma pessoa ser hipertensa. Então, nós vamos ver cada um desses mecanismos, como é que esse mecanismo aumenta a pressão, como é que o exercício interfere nesse mecanismo e como é que alguns alimentos interferem nesse mecanismo para reduzir a pressão arterial. Tá? Então, vai ver o mecanismo estragado, aumentando a pressão, e a gente vai ver o exercício e alguns alimentos restaurando a capacidade normal de cada um desses 4 mecanismos, tá? Então, essa é a conversa da gente na próxima aula, beleza? Professor? Pois não? O Lucas Mota tem uma pergunta. Pois não, pode fazer, Lucas. Ele perguntou se ele dá tempo. Não, tranquilo. Professor, mim. boa tarde. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Só para finalizar, eu acho que é importante também na questão daqueles valores, né, que o senhor fala da pressão arterial, que não começar o exercício se tiver 110, da diastólica e tal. Eu assisti num simpósio recentemente também, eu vi até algumas estratégias com o professor também, doutor Rafael Carvalho, em que nesses casos ele mostrou algumas formas de a gente meio que solucionar esse problema não mandando o aluno para casa, né? Porque a gente sabe que a principal desculpa é o tempo de não fazer exercício físico. E aí evitaria, no caso de perder um dia de exercício, dada a importância do exercício, principalmente para essa população hipertensa. E aí ele mostrou 2 formas, mas como faz um tempo eu não tenho lembrado bem detalhadamente as 2, mas eu posso procurar e mandar lá no grupo do WhatsApp durante a semana. Mais uma, eu recordo... Não, tranquilo. Eu recordo que é relacionado àquele equipamento, eu não sei o nome agora, que a gente utiliza em alguns estudos para verificar a força dos indivíduos com a mão. E fazendo força... Sim, o dinanômetro. Isso. E aí ele fazia o seguinte, Isso, se o indivíduo ele viesse... Isso. Se o indivíduo ele viesse e apresentasse a pressão arterial antes da atividade física, em valores que seriam contraindicados, mas não tão altos, né? Não tão fora da normalidade. Então, uma das estratégias ele utilizava de fazer uma determinada quantidade de esforços no dinamômetro e aí esperar por volta dos 15 minutos. Aí, o efeito dessa estratégia causaria ao indivíduo, no caso, provocaria com que ele ficasse naqueles... Uma pequena valores, HPE. Isso. Resultaria que ele ficasse naqueles valores que ele poderia fazer atividade física. Então, ele baseado em alguns você estudos... faz um pequeníssimo exercício, aquele pequeno exercício provoca uma pequena HPE, essa pequena HPE, que é a hipotensão pós-exercício,
restaura o valor diastólico para baixo de 110, aí você faria o exercício. A Isso, outra aí- técnica é, bota a pessoa para fazer o exercício, só que você monitora a cada minuto a pressão, tá? Uhum. Se a pressão continuar naquele valor acima de 110, pare e manda para casa. Mas se a pressão reduzir, que é o comum, a pressão dá uma pequena queda, aí você pode fazer o exercício dele tranquilo, sem problema nenhum. Isso, Certo? era Mas só a isso ideia mesmo. é, eu posso tentar o exercício e ver se a pressão diastólica responde bem. Se eu tentar qualquer pequeno exercício, se a pressão cair, segue a vida. Mas se a pressão não cair, aí não tem jeito mesmo. Aí tem que mandar tomar remédio, para casa tomar remédio. Beleza? São as estratégias realmente, viu? Valeu, muito boa dica. E manda o material no grupo, que é o que Pronto, alimenta a beleza. discussão no grupo, viu? Valeu. Então, acabamos então? Sim. Bom, então, uma vez acabado, então, damos por encerrada a nossa aula de hoje, viu? Valeu. Quarta-feira que vem, nossa última aula, tá bom? Então, estaremos aqui na mesma hora de sempre. Valeu, tchau.